que sabemos sobre a teoria da relatividade? Einstein, inventor da teoria da relatividade, fez uma careta e disse: nada pode se mover mais rápido que a luz no vácuo. Mas o que mais se sabe além disso? Talvez você já tenha ouvido falar que se as pessoas fizerem uma viagem interestelar, por alguma razão conseguirão ver seus bisnetos quando retornarem à Terra. Olá, pessoal! O conhecimento da maioria das pessoas sobre teoria da relatividade se limita a isso. Mas as pessoas que assistem o nosso canal são pessoas excepcionais, diferente das outras. E a teoria da relatividade é muito mais interessante do que você imagina. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo. A gravidade interfere no tempo. Você se lembra da cena do filme Interestelar, em que os personagens diziam: uma hora no planeta em que pousamos equivale a 7 anos na Terra? Esse episódio ainda é muito discutido na internet. Aliás, isso pode acontecer de verdade no mundo real. Em 1907, ninguém menos que Einstein defendeu a tese de que o tempo pode se distorcer em um campo gravitacional. Quanto maior a gravidade, mais devagar fica o tempo. Por causa dessa distorção misteriosa, por exemplo, o material que compõe o núcleo da Terra é em média 2,5 anos mais jovem que o material de outras camadas da Terra. Em tese, deveria ser o contrário, mas não é. Então é melhor não se iludir com os benefícios do anti-envelhecimento da gravidade. Para se criar uma dilatação no tempo perceptível, é preciso uma atração gravitacional inimaginável e um objeto de massa extremamente alta. Então, se por acaso você quiser viver tempo suficiente para conhecer seus tataranetos, você terá que se aproximar de um buraco negro. Mas cuidado para não se aproximar muito do horizonte de eventos, pois se passar dele, não conseguirá mais retornar. A interferência da gravidade no caminho da luz. Para entender como a gravidade funciona, devemos entender primeiro a visão de Einstein sobre a gravidade. De forma simples, a gravidade é a força de um objeto massivo que distorce o espaço-tempo. Imagine uma rede esticada paralelamente ao chão. O que acontece com a rede quando se coloca algo pesado nela? Ela afundará de acordo com o peso do objeto, certo? É exatamente isso que ocorre. Objetos massivos amassam o espaço-tempo contínuo. A única diferença é que a distorção ocorre num espaço tridimensional e não no plano bidimensional como numa rede. Einstein argumentou que se existisse gravidade em todo o espaço, ela influiria não apenas na matéria, mas também no som e na luz. Em todos os objetos há um campo gravitacional no qual as ondas eletromagnéticas são atraídas e refratadas. Sim, isso se aplica a todos os objetos, sem exceção. Inclusive com os humanos. A massa dos humanos também distorce um pouco o espaço. Por acaso você não está tentando medir sua própria refração de luz, está? Espero que não. Porque com certeza ficará desapontado. A massa e o tamanho dos humanos são muito pequenos para causar uma refração perceptível da luz. Pois caso contrário, estaríamos olhando espelhos com imagens totalmente distorcidas. Lente gravitacional. Esse é o nome dado pelos pesquisadores à refração da luz causada pela gravidade. Para que gere o efeito de uma lente gravitacional, o objeto deve ser extremamente pesado e grande. Quando o objeto de grande massa, mas de tamanho pequeno em escalas astronômicas, como uma estrela, passa entre uma fonte de luz e um observador, a fonte de luz distante é afetada pelo campo gravitacional da estrela, que funciona como uma lente, tornando-o um pouco mais brilhante. Mas se a fonte de luz já tiver um brilho natural, essa mudança é quase imperceptível. Por outro lado, quando a fonte de luz é de uma estrela sem muita iluminação, conseguirá ver claramente a mudança no seu brilho. Isso é chamado de efeito de microlente gravitacional, que permitiu que os pesquisadores descobrissem muitas anãs vermelhas, marrons e brancas menos brilhantes. No entanto, se o objeto que estiver no meio for um objeto grande e massivo, como uma galáxia, a distorção da luz torna-se bastante perceptível. Esse é o efeito da lente gravitacional.
Se colocarmos uma fonte de luz, um objeto massivo e grande, e um astrônomo observador em uma linha reta, a fonte de luz brilhará ao redor do objeto intermediário e formará um brilho em formato de anel. Às vezes, as lentes gravitacionais formam pinturas muito elegantes no céu. Um exemplo de arte gravitacional é a Cruz de Einstein, que fica perto da constelação de Pégasus e é possível encontrá-lo sozinho. Mas precisará de um telescópio astronômico de alta precisão. A cruz parece 5 lâmpadas brilhantes. Há uma brilhando ao meio e outras 4 ao seu redor. Ocorre que, na verdade, não há 5 objetos celestes, mas apenas 2. Uma galáxia a 400 milhões de anos-luz de distância e um quasar a 8 bilhões de anos de distância. As galáxias refratam a luz dos quasares. Como a luz emitida pelos quasares é refratada pelas galáxias, o que originalmente é apenas uma única luz, acaba se dividindo em outras 4. A luz ao centro é a galáxia, que trabalha como uma lente gravitacional. O mistério de Mercúrio desvendado pela teoria da relatividade. Até meados do século XIX, todos os fenômenos astronômicos conhecidos podiam ser explicados claramente pela lei da gravitação universal de Newton. A lei da gravitação universal era impecavelmente precisa e parecia descrever o mundo perfeitamente. Em 1846, a teoria de Newton obteve um verdadeiro triunfo. Netuno, que era totalmente desconhecido, foi descoberto em um ponto no céu por meio de cálculos baseados na mecânica celeste newtoniana. No entanto, 13 anos depois, em 1859, os pesquisadores perceberam que havia algo de errado com esse sofisticado sistema. Isso ficou claro com a mudança do periélio na órbita de Mercúrio. O periélio, que é a posição orbital em que um planeta está mais próximo do Sol, é o ponto onde os planetas se movimentam com o transcorrer do tempo. Esse fenômeno já era conhecido. No entanto, o periélio de Mercúrio não se moveu para o local calculado. Houve uma pequena movimentação, mas não o suficiente. E não conseguiram demonstrar que esse desvio era um erro de cálculo. Os pesquisadores da época com certeza tiveram muita dor de cabeça com esse mistério de Mercúrio. Enfim, essa pequena alteração no movimento do periélio de Mercúrio foi decisivo. Surgiu uma teoria de que existia outro planeta orbitando Mercúrio, mas nenhum planeta foi encontrado. Os estudiosos ficaram desapontados e apresentaram uma teoria diferente e ainda mais estranha. Alguns astrônomos disseram que os cálculos das massas planetárias dos astrônomos antigos estavam errados. Outros disseram que o Sol tinha em seu polo um formato como se tivesse contraído. Na virada do século XX foi apresentada uma teoria de que no universo é estabelecida a geometria não euclidiana. Portanto, o universo nada mais é do que um hemisfério. No entanto, todas essas teorias foram refutadas por outras pesquisas ou dependiam de instrumentos não disponíveis na era vitoriana para provar tais teorias. Por outro lado, Einstein foi capaz de explicar o deslocamento do periélio na órbita de Mercúrio com sua teoria da relatividade geral. De acordo com a explicação de Einstein, os estudiosos que tentaram explicar a movimentação do periélio pela geometria não euclidiana não estavam tão errados. O único erro deles foi tentar aplicar a geometria não euclidiana que se estabelece na superfície esférica a todo o universo, quando o espaço apenas se deforma perto de corpos massivos. A estranha órbita de Mercúrio foi explicada por uma distorção do espaço ao redor do Sol. Aliás, a órbita de cada estrela, das estrelas binárias e múltiplas, e a órbita dos exoplanetas que giram próximas de suas próprias estrelas são distorcidas pelo mesmo motivo. Bom, pessoal, chegamos ao final de nossa curta jornada sobre a teoria da relatividade. Espero que tenham gostado do conteúdo. Será que o espaço ao seu redor ficou um pouco distorcido com a massa de informações contidas aqui nesse vídeo? Se curtiu, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo em suas redes sociais e receberá como recompensa vídeos ainda mais legais. Agradeço a todos por assistirem até o final. Os comentários sobre os nossos vídeos são sempre muito bem-vindos. Então, não esqueçam de deixar novos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. E eu espero encontrá-los em breve aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.